A gente vai trazer mais, né, especialistas para nos ajudar a entender esse dia, véspera do dia da votação. A gente vai conversar agora ao vivo com o cientista político José Álvaro Moisés. Oi, professor, muitíssimo obrigada pela atenção conosco aqui nesse sábado, viu? Bem-vindo. Olá, bom dia. Muito prazer falar com vocês e com todos que nos ouvem. Obrigada, prazer é nosso em recebê-lo aqui. Professor, a gente muito falava durante essa semana, pegando ainda essa comparação que o Alexandre bem fez, né? Quem foi para o ataque, quem ficou na defensiva ontem, porque no fundo é um grande jogo, né? Que os dois estavam travando ali. Dá para dizer, professor, e é o caso de dizer mesmo, que houve um vencedor nessa partida de ontem? Olha, é difícil dizer quem foi o vencedor. Eu acho que os candidatos tinham estratégias diferentes, não é? O presidente Jair Bolsonaro visivelmente chegou no debate com a intenção de provocar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e talvez com isso desequilibrá-lo ou, digamos, tornar ele menos claro na sua apresentação. Fez uma série de acusações, retomou acusações sobre questões que envolveram os governos do ex-presidente Lula, não é? E, em grande parte, ficou digamos assim, limitado a esse tipo de questões, não é? Na estratégia que seria de, num certo sentido, buscar aumentar a rejeição do ex-presidente Lula. Já o ex-presidente Lula, que tem uma vantagem grande desde o primeiro turno, não é? Em relação ao presidente Jair Bolsonaro, o objetivo dele era, de alguma maneira, se manter essa diferença grande de 5, 6 milhões, não é? Que as pesquisas, em geral, todas as pesquisas estão indicando essa estabilidade até agora, né? E, ao mesmo tempo, ele fez um esforço de trazer temas substantivos. É interessante que, em algum momento, até o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu desculpas aos telespectadores por o debate não estar tratando de questões propriamente de programa de governo, né? Ele insistiu muito no fato de que nos 4 anos, segundo a versão dele, nos 4 anos do mandato do presidente Jair Bolsonaro, o salário mínimo não foi aumentado além da inflação, como teria ocorrido no governo dele. Ele sempre lembra que ocorreu isso no governo dele, mas, ao mesmo tempo, ele chamou a atenção também para outras questões substantivas, como a questão da saúde. Cobrou muito o que o governo atual teria feito ou teria deixado de fazer na área da saúde e depois se deslocou também para a área do meio ambiente, que, aliás, ele fez uma expressão curiosa. Ele disse, olha, ninguém mais fala hoje de meio ambiente, a questão é a crise climática, é o que diz respeito ao clima e como nós vamos salvar o planeta nessas questões, né? Então, a minha impressão é que as estratégias eram diferentes. Agora, ficou num tom muito genérico, nem sempre sem entrar aquilo que poderia influenciar eleitores que eventualmente são ainda indecisos, ou eleitores que não foram votar, ou votaram em branco e nulo, e agora podem ser conquistados para um dos dois candidatos, né? Desse ponto de vista, eu tenho a impressão que o debate não ajudou muito. Professor, ao longo, né, dessas eleições, a gente ouviu dezenas de cientistas políticos e muitos falaram que nessa reta final, principalmente, não poderia haver erros, né, por parte dos candidatos Lula e Bolsonaro, justamente porque algum eventual erro de estratégia poderia prejudicar, né, esse candidato. No debate de ontem, o senhor viu algum erro de estratégia por parte de alguma dessas candidaturas? Olha, erro propriamente eu não diria que houve, mas eu acho que faltou ser mais claro e nos seus próprios objetivos. Se o objetivo do presidente Jair Bolsonaro era o de aumentar a rejeição de Lula, não é? E conquistar votos que perfazem a diferença do que ele teve no primeiro turno, ele precisaria, digamos, dar motivos para o eleitor, de alguma maneira, ver a diferença entre ele e o Lula. Eu acho que isso não ocorreu. No caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que era de manter a diferença e, num certo sentido, demarcar que os governos dele, na memória que o povo tem, foram melhores, ele precisaria, talvez,
em relação às questões que ele mesmo disse que gostaria de tratar, ter sido mais explícito, desenvolver melhor, apresentar projetos e, de alguma maneira, indicar como isso faz diferença em relação ao que nós estamos vivendo. Claro, eu vejo que houve, da parte dos candidatos, né, em algum momento, a afirmação de que desejam restabelecer o modo como o país pode crescer, principalmente, não é? Mas faltou, no conjunto, explicar para os eleitores, para esses que podem estar ainda indecisos, qual seria o caminho para realizar esses objetivos, esses planos de governo. Isso foi alguma coisa que no debate faltou. Eu acho que tem uma questão relativa à forma do debate que vai precisar ser mais discutida. Não é melhor do que outros debates em que os candidatos não tinham tempo livre para desenvolver seus pontos de vista. Mas eu acho que, num certo sentido, seria interessante adotar um critério segundo o qual os 15 primeiros minutos ou 30 minutos, que seja, não é? Os candidatos deveriam apresentar com toda clareza o seu plano de governo e só depois disso entrar em perguntas e em confrontos entre um e outro, de tal modo que isso daria ao eleitor mais condições de fazer escolha. Acho que isso ficou um pouco, né, no subtexto do debate de ontem, não é? Pois é, professor, porque justamente fazendo esse cruzamento entre a área de especialidade do senhor, a ciência política, e a nossa aqui, que é a comunicação, me parece que há uma estratégia, e ontem isso ficou muito claro, né, de tentar jogar o adversário sempre para o corner, né, para o cantinho ali e dizer, olha, explica, olha, detalha, olha, como é que você responde a isso aqui, e há muito pouco espaço num debate como esse, em que você está sempre atacando, né, e tentando encurralar o seu adversário, para que propostas sejam construídas e até detalhadas, né? Isso a gente viu ao longo de toda a campanha, mas ontem foi uma demonstração muito transparente disso, né? É verdade, você tem razão, né? E eu acho que essa estratégia adotada pelo presidente Jair Bolsonaro de desequilibrar o adversário, pelo menos nesse debate, eu acho que não deu todo o resultado que era esperado. E, por outro lado, no caso do ex-presidente Lula, a estratégia de apresentar sinais de plano de governo que marcariam a diferença com relação ao adversário, faltou elaborar mais, e, num certo sentido, avançar mais nessa direção. Ainda assim, eu acho que é preciso ressalvar que houve questões, mais do que em outros debates ligados à economia, houve questões sobre políticas de saúde, houve questões relativas à questão do meio ambiente e do clima, e eu assinalo também que, num determinado momento do debate, houve um confronto muito intenso sobre o papel que o Brasil pode desempenhar no mundo, né? E, digamos assim, a política externa de cada um dos dois governos. Lula foi muito crítico em relação ao presidente Jair Bolsonaro nesse sentido, acusando o governo atual de ter ficado isolado e ter perdido contato com os principais países do mundo, né? E o presidente Jair Bolsonaro aproveitou essa questão para dizer, não, mas o ex-presidente Lula é ligado a países que têm governos de esquerda, que em alguns casos são ditaduras, etc. Quer dizer, houve uma troca de acusações. Mas acho que houve um objetivo de se dirigir a uma parte de telespectadores que consideram questões dessa natureza muito importantes, porque elas envolvem política externa, mas principalmente possibilidades de investimento no Brasil, né? Na medida em que o Brasil dialogue com outros países, a possibilidade de investimento. Então, desse ponto de vista, foi bom ter trazido isso à tona, ainda que o desenvolvimento não tenha sido aquele que, pelo menos, eu esperaria que fosse mais adiante, né? Agora, uma observação que eu queria fazer, que eu achei interessante, no final desse debate, foi quando o presidente Jair Bolsonaro fez uma entrevista para um dos apresentadores da Rede Globo. Ele disse, quem tiver o voto vai levar. Veja que, num certo sentido, isso é a primeira vez, nesse período mais recente, que o presidente Jair Bolsonaro
ao mesmo tempo que há um subtexto, ele admite que provavelmente vai ser derrotado, e ele, num certo sentido, sai daquela tônica que vinha tendo, não é? Que eventualmente sinalizava a não aceitação dos resultados da eleição, caso ele fosse derrotado. Se nós pensarmos do ponto de vista democrático, essa declaração é muito importante, porque ela significa o reconhecimento de que no regime democrático, eleições são fundamentais para condicionar quem vai governar, e é quem tem a maioria dos votos, o princípio da maioria é muito importante, quem tem maioria dos votos que leva, e, num certo sentido, isso significa que o outro lado aceita os resultados e, vamos dizer, não só aceita, como começa a se preparar no dia seguinte para a eleição para a próxima eleição que haverá, quando ele poderá de novo disputar. No sistema democrático, é esse jogo que, de alguma maneira, implica em reconhecimento do adversário que funciona. Então, eu achei que isso foi, num certo sentido, um resultado inédito que ocorreu nesse debate. Não tinha havido isso até agora. E é uma prospecção interessante, porque evita, digamos, que a expectativa seja de que, se eventualmente o presidente seja derrotado, não aceitar os resultados e ter implicações de instabilidade e, num certo sentido, de crise política, né? Acho que essa declaração, se ela for levada a sério, se ela representa realmente a posição que o presidente e as suas forças vão levar, ela representa uma tranquilização desse ponto de vista. Pois é, professor, mas na sua avaliação, isso significa que, por exemplo, o Bolsonaro não vai, então, mais questionar o resultado deste segundo turno, caso o ex-presidente Lula saia como vitorioso, assim como ele disse, né, que faria ao longo dessa semana? Você acha que houve essa mudança também a partir dessa declaração de ontem? Pois é, mas a questão é saber se essa declaração foi só momentânea, formal, no final do debate, ou se ela significa realmente uma posição mais consistente do presidente. Eu acho que nós não podemos, digamos assim, em princípio, dizer, não, ele declarou aquilo, mas ele não acredita naquilo. Não, se ele disse, é porque, de alguma maneira, ele pode ter mudado de posição e, desse ponto de vista, sair do cenário em que, sendo derrotado, vai contestar os resultados. A contestação de resultados de um sistema democrático como o que funciona no Brasil, em que toda a votação por urnas eletrônicas está mais do que comprovado, a contestação desse ponto de vista seria uma coisa muito negativa, muito ruim para a democracia. Porque, ao invés de reconhecer esse jogo democrático de que quem ganha leva e quem perde aceita o resultado, reconhece a legitimidade do vencedor e, ao mesmo tempo, se prepara para as próximas eleições, seria burlar esse processo. Eu tenho a impressão que a declaração que o presidente deu, num certo sentido, inova o cenário deste ponto de vista. Não é ruim isso, né? Agora, uma observação, todos esses resultados eu vejo como muito dificilmente afetando propriamente a disposição dos segmentos indecisos que não foram votar ou que votaram em branco e nulo, de mudarem de posição. Eu não acho que são argumentos que, no seu conjunto, representem a possibilidade de mudança de posição. Então, desse ponto de vista, é uma questão que sugere a necessidade de um debate mais técnico sobre a eficácia desse tipo de debate. Seria interessante termos um tipo de debate em que cada vez mais os candidatos fossem chamados a apresentar qual é a perspectiva de futuro para o país, né? Mudanças que vão ocorrer agora, mas a preparação no caso do Brasil, por exemplo, é muito importante, extremamente importante, que quem vá vencer as eleições tenha a disposição de pacificar o país.
Eu, na verdade, só ouvi uma frase sobre isso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que falou na missão de harmonizar o país, né? Foi a única frase que eu me lembro de ter ouvido sobre isso. Mas isso é uma questão extremamente importante, porque a polarização que ocorreu, embora a polarização ocorra em todas as democracias e em todas as eleições, no nosso caso ela radicalizou muito, ela dividiu pessoas, dividiu até pessoas, às vezes, da mesma família, dividiu amigos, dividiu partidos, e é preciso uma compreensão da importância que tem, neste momento, estabelecer pontos de contato, de diálogo entre forças diferentes e supor, pensar, não é, que, desse ponto de vista, nós podemos criar uma unidade para o país poder voltar a crescer, criar empregos, e uma coisa muito importante, que é a de melhorar a renda média dos brasileiros. A renda média dos brasileiros nos últimos 10 anos caiu, né? Caiu, diminuiu, quando comparado com outros países, visivelmente isso é um problema, porque não permite que o país faça aquele arranque, aquela retomada do desenvolvimento para ir para um patamar superior. Desse ponto de vista, os dois candidatos deixaram de explicar como poderiam fazer ou como pretendem fazer para chegar a esse resultado que é tão importante, né? Pois é, professor, infelizmente faltaram alguns detalhes, né? Por tempo ou às vezes até por intenção não detalharam. Nós conversamos aqui ao vivo com o cientista político José Álvaro Moisés. Professor, muitíssimo obrigada por nos atender aqui na manhã de sábado e bom voto também para o senhor. Muito obrigado. Bom voto a todos nós. Espero que a maior parte, né, dos eleitores brasileiros compareçam no dia da votação. Isso aí. Obrigada, professor.